Por que os homens traem? Né? Não só homens, mas mulheres também. Só que aqui eu não estou no lugar de falar da mulher, né? Eu estou no lugar de falar do homem, porque apesar de saber na teoria como funciona para uma mulher, né, eu sei na prática como funciona para um homem. Nesse vídeo aqui eu não quero trazer uma justificativa, tá? A traição, o adultério, ele sempre é algo sujo, é algo terrível, é egoísmo, é canalice, é egocentrismo, é uma crueldade com a família, com a esposa, com ele mesmo, com a outra pessoa que participou do ato, enfim, é algo ruim de todas as formas, é algo pecaminoso. Então isso precisa ficar muito bem claro. Então não é uma justificativa, mas é uma explicação de como funciona, tá? Em alguns casos. E aí, você que é mulher, talvez possa compreender um pouco mais do que está acontecendo na sua casa, do que aconteceu com você, porque eu sei que muitas pessoas já passaram por isso no casamento ou no relacionamento. E serve para você também, homem, que talvez está próximo de cair nesse penhasco. Só que você não tinha noção do que estava acontecendo. E eu vou tentar te explicar algo que, de certa forma, é complexo, mas em um vídeo curto eu vou sintetizar isso para você, dentro do meu linguajar goianês aqui, para ser o mais transparente e claro possível. O homem, basicamente, o homem sem ser o degenerado, tá? É claro que tem o cara que não tá nem aí. Ele já ligou o foda-se, ele trai mesmo porque ele acha que isso é normal, isso é coisa de homem, e ele sai ficando com todo mundo. Esse é um outro tipo de problema, não é desse problema que eu tô tratando, tá? Esse aí precisa de uma coça e de tratamento psiquiátrico, enfim. Esse aqui é outro caso. Eu tô falando daquele homem que às vezes ele sabe que trair é algo ruim, ele acredita que trair é algo ruim, ele sabe que muitas vezes isso fere até os princípios que ele adota como dele, só que mesmo assim ele faz, e ele faz sofrendo, e ele faz às vezes vivendo um conflito interno, uma depressão, enfim, né? A maioria dos casos em que homens traem, eles acabam desenvolvendo um tipo de neurose e depressão em consequência e uma série de outros problemas psicológicos. O homem, ele tem 3 formas de amor. Eu vou chamar de amor, tá? E depois nós vamos sintetizando, você vai entender. Existe um amor que é o amor intencional, é o amor inteligente, é o do intelecto, que é aquele mais superior. É aquele em que você decide amar uma pessoa. Ele não tem a ver com o sentimento que vem com a vontadezinha, com frio na barriga, isso é outra coisa. Esse amor não é um amor maduro, é um amor que o casamento deve experimentar, tá? É um amor intencional. Eu decido amar a minha esposa, eu decido amar o meu esposo e eu vou fazer de tudo para que nós consigamos viver juntos e eu possa fazê-lo feliz e cuidar dele e tudo mais. E esse é o amor mais alto, né? Um amor mais espiritual. Existe um segundo amor que é o afeto. Ele é um sentimento, né? E ele não necessariamente pode ser desenvolvido só pela sua esposa, pode ser também pelos seus filhos, até por uma amizade, mas você vai entender que ele pode se tornar um problema para você. E aí você tem o amor mais baixo, que é o desejo, né? Que é o tesão, né? É a parte mais animal, mais bicho do ser humano, né? Do homem. Então você tem esses 3. Num casamento, o interessante é que vocês construíssem esses 3, né? O afeto e o tesão, que é o desejo, eles acabam mais rápido, né? Quando eles se somam, acontece o que nós chamamos de paixão, né? E normalmente os relacionamentos começam com esses 2, eles vão diminuindo de certa forma, né? E o amor intelecto, o amor mais superior, é o que deve sustentar um casamento por 10, 20, 30 anos e até que a morte nos separe, né? Não que os 2 outros deixem de existir, mas eles vão dar uma diminuída. Aquela paixão, você sabe que ela não é eterna, né? Lembra de quando você começou a namorar com a sua esposa, com o seu esposo? Vocês tinham um tesão louco, não podia encostar a mão que já tava, né? Já tinha que ficar disfarçando, porque era algo muito gostoso, dava frio na barriga, e aquilo ali é a paixão. Só que é comprovado cientificamente que a paixão ela tem uma validade curta. Estourando, ela vai chegar em 2 anos, né? Menos do que isso, tá? Mas estourando são 2 anos. Depois diminui aquele fogo, né? Aquela empolgação toda. Aí você começa a enxergar já a realidade do relacionamento. Você começa a ver que aquela pessoa já não é tão perfeita como você imaginava, porque a paixão ela gera um filtro no
seu olho, né? Você tem que ser realista e entender que você que está num começo de relacionamento, você está escondendo um monte de coisa e aquela pessoa com quem está se relacionando, ela não é essa Coca-Cola toda que você imagina também, né? Ela está escondendo um monte de coisa de você também. Então vai chegar uma hora que essas máscaras vão cair e o que vai sustentar o relacionamento de vocês, né? Ou o que vai permitir que vocês continuem é o amor superior, é o amor intencional. Eu decido amar essa pessoa, é com ela que eu quero viver. E aí, entendendo que existem esses 3 tipos de amor, o que pode acontecer? Com o tempo, num casamento, vocês, às vezes, por deixar de servir um ao outro, por deixar de compartilhar momentos cotidianos, né, um com o outro, vocês vão perdendo um pouco do afeto, porque o afeto, ele é cultivado com o serviço. Quanto mais eu te sirvo, quanto mais eu dedico tempo a você, quanto mais eu me importo com você, quanto mais eu tento cuidar de você, mais eu desenvolvo afeto. E aí o desejo, né, que aí já tem mais a ver com a aparência, aquelas coisas que me atraem em você, os símbolos que nós temos um do outro, né? O que você acha de interessante em mim, que sou homem, o que eu acho interessante em você, que é mulher, somado com esse afeto, cria uma química gostosa de relacionamento, né? Então, pode ser que em determinado momento do casamento, esses dois vão se perdendo. Como? O marido já não está se cuidando como era antigamente. Ele já não é essa Coca-Cola toda que ele tinha, né, no começo do relacionamento. Ele já é mais desleixado. A mulher também, ela já não se cuida tanto. Às vezes até por questões óbvias e justas, né? Tá com um filho pequeno, tem às vezes que cuidar de muita coisa, tá com muita pressão, às vezes ganhou um pouco mais de peso, até mesmo por causa das gravidez, e já às vezes pode incorrer no erro de, né, tá usando roupa qualquer em casa, já não tem todo aquele charme, já não está preocupado em conquistar um ao outro, né? Não se arruma, não se maquia, enfim, tem uma série de coisas que os dois podem fazer. Isso vai diminuindo o desejo um pelo outro, já não tentam se seduzir, já é algo muito fácil, né? Já tá casado, não tem um mistério, não tem uma coisa, não tem uma dificuldade para conseguir o sexo, então pode ser que isso diminua. E o fato de não servir mais um ao outro, de não estar preocupado, de não mandar mensagem, vai diminuindo o afeto, né? Então essa pessoa chega naquele momento que ele diz: eu acho que eu não amo mais meu marido, eu acho que eu não amo mais a minha esposa, tá? Primeiro eu estou dizendo o que pode acontecer dentro da sua casa, tá? Então se você quer reativar essa parte, o que você vai fazer? Você vai começar a servir a sua esposa. Você vai servir o seu marido. Quanto mais você se preocupar com ele, mesmo sem vontade, tá? Entenda, nesse momento, agora, você vai fazer algo até sem vontade. Eu já tive que fazer isso. Eu não tinha vontade, eu não queria. Eu queria reconstruir meu relacionamento. Eu entendi como funcionava. Se eu servir a Vanessa, se eu me preocupar com a Vanessa, se eu me dedicar à Vanessa, consequentemente, eu vou me apaixonar mais por ela, eu vou gostar mais dela, eu vou desenvolver afeto por ela, então eu vou fazer isso de forma intencional. Agora, a parte do desejo, aí é se cuidar, é entender o que o outro gosta, é mandar uma mensagem no meio do dia falando umas bobeirinhas. Liga, fala uma safadez, mesmo que você não esteja com vontade, entenda. O casamento, ele não é algo que precisa ser essa ilusão da espontaneidade. Você adquirir, sabe onde? Você adquirir assistindo filme, assistindo dorama, assistindo aqueles filme besta de paixões avassaladoras. E aí você começa a fazer comparações. Ou talvez você está comparando da pior forma, inclusive, comparando com o sentimento que você começou a desenvolver por outra pessoa lá fora. Ou por algum outro relacionamento que você está vendo e fala: nossa, aquilo ali que é gostoso. Eu não tenho mais aquilo. E aí você acaba distorcendo as coisas na sua cabeça. E aí, no meio desse caminho, o que pode acontecer? E é aqui que os homens traem, inclusive era esse o tema do vídeo, né? Os homens, às vezes, no ambiente de trabalho, o que é mais comum de acontecer, tá? Em ambientes de trabalho. Normalmente homens em posições superiores, né? E ele precisa cuidar de alguém. Ele começa ajudando uma funcionária, uma colega de trabalho. Ele começa dando suporte para aquela pessoa. E ele é cuidadoso, e ele é generoso, e ele é paciente, e ele é bonzinho, e ele ensina. E de fato, naquele início, não havia nada.
não tinha uma intenção, ele simplesmente queria ajudar. Só que lembra do que eu te falei? Como que constrói o afeto? O afeto se constrói pelo serviço. É se preocupar com a pessoa. Quando você vê, você está levando um bombonzinho para ela. Quando você vê, você está ajudando. Era, por exemplo, uma pessoa que você foi dando suporte dentro do trabalho e ela começou a romper, ela começou a vencer e vocês comemoram junto. Vocês choram as derrotas juntos e você é paciente, você cuida e você serve. Cria-se o afeto. Só o afeto não é o suficiente para gerar nenhum problema, até mesmo porque você pode gerar afeto por outras pessoas, não necessariamente por pessoas do sexo oposto. Só que aí quando o afeto encontra aquele desejo mais baixo, e esse você não tem controle, tá? Desejo você não controla. Desejo vem para você que é esposa, para você que é esposo, e você não tem controle de desejo. Você tem controle do que você faz com esse desejo. Opa, veio um desejo aqui que não tem nada a ver, misericórdia, tá repreendido e para de alimentar esse desejo. É assim que você lida com o desejo. Você foge dele, você sai fora. Só que aí quando você tem um afeto que de certa forma era inocente, somado com o desejo que é incontrolável, aí você tem uma química e aí começa a acontecer uma paixão. Você se apaixona pela colega de trabalho, você se apaixona por aquela outra pessoa. Você começou querendo servir e ser útil. E quando você é útil, você sabe o que vai acontecer? Essa mulher, especialmente quando nós temos esse tipo de relação, a mulher ela começa, de forma sincera, óbvio, nossa, que cara massa. Nossa, como o João me ajuda. Ele é bom demais. E aí ela começa a validar você. E ela começa a falar bem de você. E ela começa a te elogiar. E ela começa a demonstrar que você é o cara, que você é o bichão. Então, perto dela, você se sente um super-homem. Perto dela, a sua masculinidade ganha 300 pontos. Ela sobe assustadoramente. Você chega na sua casa, você escuta reclamação. Às vezes reclamações listas, tá? Só que aí você chega em casa e você se sente menos homem. Porque lá tem muita reclamação e tem pouquíssima validação. Só que aí lá na rua, aquela colega de trabalho sua, ela te valida o tempo inteiro. Para ela, você é o Superman. Então é muito mais gostoso estar na rua do que estar em casa, mesmo que você não tenha intenção de trair. Só que vai chegar uma hora em que soma esse desejo que é incontrolável com esse afeto, vira uma paixão, e aí começa a premeditação de algumas coisas. Será que eu realmente estou sendo feliz? Isso aqui está muito injusto. E o problema é que vai acontecendo lentamente. Acontece, não é tipo assim, de uma semana para outra. É 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, construindo uma estrutura tão forte de apego com essa pessoa que só basta uma oportunidade. Às vezes é um toque, foi mexer em alguma coisa, pegou na mão. Olham para o outro, rolou a química. Deu uma oportunidade, deu uma carona, acontece um beijo. Quando você vê, tá tendo relação. E um casamento tá sendo desfeito. Você tá entendendo? E aí essa pessoa que se envolveu nessa teia, que demorou a ser construída, ela fica completamente iludida. Esse homem e essa outra mulher, eles vão estar vivendo o quê? O ambiente da paixão. E aí na paixão o que acontece? Lembra que eu falei no começo do nosso vídeo aqui? Você fica cego. Na paixão você já não vê defeito. Na paixão tudo é muito gostoso. Frio na barriga é gostoso. A dopamina fica assim o tempo inteiro. Você vive uma montanha russa de sentimentos. Então tudo é mais emocionante, tudo é melhor. E aí você começa a falar, eu nunca vivi uma paixão como essa. Eu nunca experimentei isso no meu casamento. Só que você experimentou, mas você esqueceu, porque foi há 10 anos. Foi durante o namoro, foi durante o noivado. Só que você esqueceu das primeiras relações. E aí você começa a criar uma série de coisas na cabeça para justificar aquilo que você está fazendo. Só que você fica tão amarrado, tão preso, porque você sabe que isso é errado. E aí você começa a viver um sofrimento interno. É por isso que homens, quando estão fazendo isso, normalmente desenvolvem depressão. E aí você começa a ser grosseiro em casa, você começa a ser estúpido em casa, começa a atacar a sua própria família. E isso te deixa cada vez pior. Então é um ciclo vicioso, terrível. E não se iluda. Você tem uma falsa sensação de que você está deixando escapar a oportunidade da sua vida de viver um grande amor. Só que isso tudo é ilusão. Você está vivendo em um ambiente que foi completamente forjado. É o ambiente da paixão. Ele vai passar. Ele vai durar só alguns meses. E a realidade vai chegar. E se você decide acabar com a sua vida, romper tudo que você construiu, ferir a sua biografia, para começar um novo relacionamento dessa forma, às custas dos seus filhos, às custas da sua esposa, às custas de tudo que você acredita, dos seus valores, vou te falar, lá na frente, daqui a alguns meses, vai acontecer tudo de novo.
E agora vai ser mais dolorida ainda, porque você vai sentir a dor disso acontecendo aqui e você vai lembrar da dor passada e às vezes já não tem como recuperar. Às vezes sua esposa já tá com outra pessoa, seus filhos já estão chamando outra pessoa de papai. Eu quero que isso doa em você, homem, para você entender a gravidade do que está acontecendo. Pra você entender o problema disso, pra você entender o quanto isso é sério. Então, a traição ela é um caminho. O que você deve fazer, homem? Sai fora quando começar a desenvolver afeto. Sai fora de ajudar outras mulheres. Sai fora de dar carona. Sai fora de ficar em ambientes onde tem uma pessoa que flerta com você. Porque vai começar como uma teia, que você enrola um pouquinho nela. Depois de enrolar nela durante meses, você não consegue sair. Não se brinca com flertar. Não se brinca. Eu ouvi uma vez uma frase do Dr. Jorge, ninguém cai de um penhasco andando no meio da floresta. Você cai no penhasco é quando você tá andando na beirada, na beirinha ali, ó. Então para de dar margem. Se tem algo que tá te aproximando desse cenário que eu pintei para você, corta agora, porque isso vai destruir a sua vida, vai destruir a vida de sua família, de seus filhos, vai destruir a vida de sua esposa, vai destruir a vida dessa mulher que você tá se iludindo, vai arrebentar com todo mundo. Acredite no que eu tô te falando. Não é um caminho de vida, é um caminho de morte. E para reconstruir na sua casa, você entendeu qual é o passo a passo também. Comece a criar desejo um no outro, conversa sincera com sua mulher. Olha, vamos fazer algo diferente, vamos sair para jantar. Me manda mensagem durante o dia, manda uma mensagem para ela, manda uma foto, fala uma besteira, faz alguma coisa e comece a servir a sua esposa. Quanto mais você servir ela como você servia a menininha lá do serviço, mais você vai se apaixonar por ela. Ricardo, mas eu tenho ódio hoje da minha esposa. Você criou essa barreira, por quê? Porque na sua cabeça, dentro do seu psicológico, essa relação sua está te impedindo de ser feliz. Então você desenvolve uma psicose, um ódio pela pessoa que você ama, ou que você deveria amar. Nesse ponto, Ricardo, tem reconstrução? Tem como reconstruir. Comece a se preocupar com ela, comece a cultivar, faça um teste, pega 30 dias, faça um trabalho, vai se aproximar de Deus também, peça ajuda para Deus e comece a fazer serviços para sua mulher, comece a elogiá-la, comece a falar bem dela. Ah, Ricardo, mas ela só reclama. Beleza, depois eu tenho que ter outra conversa com ela. Vou pôr a Vanessa para conversar com a sua esposa. Esposa, você que está me ouvindo, comece a validar o seu marido. A maior parte dos problemas de traição acontecem por quê? Porque existe um ambiente de reclamação e um ambiente nocivo de cobrança muito grande dentro de casa. O homem se sente um merda e lá na rua ele se sente o super-homem, porque ele vai servindo outras pessoas e as pessoas vão trazendo para ele. Ah, Ricardo, mas ele realmente faz muita merda em casa. Pois é, mas só que falar sobre isso não vai resolver o problema. Sabe o que vai resolver o problema? Vai resolver o problema você validar ele. Quanto mais você elogia esse homem, quanto mais você faz ele se sentir homem de verdade, mais ele começa a agir como homem. Só que aí fica de um lado, ah não, não vou fazer nada, ele não tá fazendo. Aí ele vai de lá, ah não vou fazer nada, ela não tá fazendo. E fica dois idiotas dentro de casa e vai acontecer que vocês vão destruir o casamento de vocês. Por causa de idiotice um do outro. Por causa de ego. Então dá para reconstruir. E entenda. Eu espero que esse vídeo ficou mais longo do que eu pensava. Mas espero que Deus tenha me usado de alguma forma para te explicar e te trazer luz. E entenda, todo casamento, ele só funciona se tiver Deus no meio. Ah, Ricardo, mas eu não sou crente, eu não sou essa coisa. Não estou falando nisso. Busque a Deus, busque Jesus Cristo. Não estou falando de uma religião, estou falando de colocar uma terceira pessoa dentro do seu casamento, que é Jesus Cristo. Ele é o amor sacrificial. Ele é esse amor de intelecto que eu te falei, esse amor que faz porque precisa ser feito. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam ouvir esse vídeo, meditar em cima dele, buscar ajuda divina e saiba, Deus tem todo interesse em restaurar seu casamento. Por mais marcas que vocês tenham passado, talvez vocês já passaram por traições, há restauração sim. Vai ter gente que vai dizer, não, traição eu até perdoo, mas tchau, dá para restaurar. Eu não concordo com essa afirmação de que é tchau, dá para restaurar. E não tô falando só do meu caso, eu tô falando de vários casamentos abençoados. As pessoas que têm os casamentos mais abençoados que eu conheço hoje, que ajudam outros casais, passaram por problemas graves e muitas vezes de traição dentro do casamento. Então acredite, dá para viver o melhor casamento que você já imaginou, que você nem imaginou na sua vida. É o que eu tô vivendo hoje, inclusive. Que Deus te abençoe demais. Tamo junto. Compartilha esse vídeo.